és a palavra, com Deus Altíssimo, o mistério de sua glória, Cristo em ti se revelou. Ó, quão lindo esse nome é, ó, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão lindo esse nome é, maior que tudo Ele é. Ó, quão lindo esse nome é, nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio pra nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Ó, quão maravilhoso é, ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é. Ó, quão maravilhoso é, nome de Jesus. Ó, quão maravilhoso é, nome de Jesus. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste, vivo está. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, e acima de todo nome estás. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome estás. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. A paz do Senhor, meus queridos irmãos. Hoje, terça-feira,
Mais um dia nós estamos aqui para comunicar aos irmãos a palavra de Deus, para trazer até a você uma palavra de fé, de esperança, em nome de Jesus Cristo. Meus queridos irmãos, aqui em Canarana, ontem foi anunciado a confirmação do primeiro caso de Covid-19 e muitas pessoas preocupadas, e nós estamos há muitos dias sem nos reunirmos, sem estarmos no templo adorando o nome do Senhor, mas são imposições necessárias, são coisas que precisam acontecer. A gente entende quando o governo tem pedido às pessoas para ficar em casa, para evitar um alastramento rápido, uma circulação rápida do vírus, que é uma realidade, ele está aí. E enquanto os órgãos de saúde providenciam leitos, providenciam maneiras de estar cuidando dos futuros doentes, né? E a nossa recomendação aos irmãos é que as pessoas de risco se resguardem mais e mais, tenham mais cuidado, ou sejam pessoas mais de 60 anos, pessoas que têm problemas de saúde, principalmente diabéticos, hipertensos, pessoas que têm problema do coração, pessoas que têm problemas respiratórios, né, e outras debilidades físicas de saúde. Tem que ter bastante cuidado, os nossos idosos, muito cuidado mesmo. Vamos seguir as recomendações de higiene, estar sempre lavando as mãos, estar sempre cuidando, e agora também uma recomendação para o uso de máscaras. E segundo as autoridades, isso só vai passar quando mais da metade da população já tiver contaminado. Muitas pessoas vão se contaminar, não vão ter sintomas nenhum, outros vão ter sintomas, outros infelizmente virão a óbito. Então, às vezes a mídia exagera demais nas notícias, não que não seja realidade, não que não seja sério, mas existem muitos outros problemas de saúde sérios no mundo, no Brasil, e hoje em dia pouco se fala. Então, essa palavra é para que os irmãos deixem de ter esse medo exagerado que pode levar dificuldades e problemas para as suas vidas. E também a oportunidade de trazer aqui uma palavra aos irmãos, tá bom? Então vamos evitar aglomerações. Está proibido na nossa cidade reuniões de missa, de culto, e como nós não temos outros eventos com grandes aglomerações, principalmente essa questão das igrejas, nós temos procurado cumprir, não estamos tendo cultos, não tivemos a ceia do Senhor, que é uma celebração mensal muito importante para nossas vidas, mas vamos aguardar o momento certo, e quando tiver liberado nós vamos nos reunir, vamos glorificar o nome do Senhor em nome de Jesus. Então os irmãos fiquem tranquilos, as pessoas que podem sair de casa, nós estamos atendendo aqui no gabinete pastoral, na secretaria, lá na igreja nos horários dos cultos, de poucas pessoas. Os idosos nós recomendamos que os irmãos liguem para falar com a gente através do WhatsApp ou do telefone celular, e nós estamos atendendo, orando pelos irmãos e crendo na solução no nome de Jesus Cristo. Então os irmãos fiquem tranquilos, mas nós estamos aqui todos os dias orando ao Senhor, buscando ao Senhor pela sua vida, em nome do Senhor Jesus. Eu estou gravando isso agora de manhã, você provavelmente vai ouvir à noite, mas agora são 5h33 o horário que eu estou gravando. Desde as 4 e pouco estou de pé, orando ao Senhor, pedindo a bênção de Deus sobre a vida da igreja, a sua vida. Confesso aos irmãos que estou com saudade de vocês, mas vamos aguardar o momento. E também às vezes nós nos encontramos e nós não vamos nem ficar cumprimentando uns aos outros, vamos cumprimentar de longe, porque são recomendações, é o cuidado que nós devemos ter. Às vezes eu e você não temos o problema com o vírus, mas nós vamos ter contato com outras pessoas e nós devemos ter cuidado também em relação
a outras pessoas. Agora, meus queridos irmãos, terminado esse esclarecimento, eu quero trazer uma palavra bíblica, uma palavra de Deus para você e para a sua família nesse dia. Primeira coisa, pastor, o que isso tem a ver com a volta de Jesus e o fim do mundo? Muitas pessoas estão perguntando, muitas pessoas estão questionando. Nesses últimos dias, se você ficar ligado na internet pesquisando, você vai ouvir todos os tipos de recomendações, de interpretações. Então o que eu digo para você é que tenha cuidado, leia a sua Bíblia, ore ao Senhor e deixe de ficar muito preocupado agora, porque senão você entra numa paranoia, você vai ter problema demais. O que eu posso dizer para você é que esse evento em si mesmo, essa pandemia do coronavírus, esse evento em si mesmo não é o fim do mundo, mas ele e um conjunto de muitos outros eventos estão anunciando que a volta de Jesus se aproxima. Eu não venho aqui dizer que ele não é um sinal, é um sinais dentre muitos os sinais que o Senhor Jesus falou, que a Bíblia fala sobre a proximidade da vinda de Jesus. E o que dizer de tantas outras pandemias, de tantas outras pestes que já vieram sobre o mundo no passado, nesse século passado, em outros séculos, onde milhões de pessoas morreram, né? A gente ouve, se for pesquisar na história, nós vamos perceber que isso aconteceu. Não, pastor, mas essa agora é o fim do mundo. Nós podemos acreditar que está cada vez mais próximo, mas nós não podemos chegar à irresponsabilidade de afirmar, não, semana que vem, o mês que vem, daqui 2 anos, Jesus está voltando. Jesus voltará para buscar a sua igreja, é o que cremos, é o que pregamos em nome de Jesus. Devemos ter muito cuidado com aquilo que nós ouvimos aí na internet, sempre analisando, observando, não descrendo, mas também observando conforme a palavra de Deus. Outra coisa, pastor, o que o senhor acha de tudo isso? Eu acredito que o fim está próximo, meus queridos irmãos, e nós não podemos deixar de lado e ignorar esses fatos. Não só a questão da pandemia, do medo que ela está causando, como muitas outras coisas que estão embutidas por trás das cortinas, que nós muitas vezes nem sabemos, mas que o inimigo, que o diabo tem arquitetado, a destruição da igreja, a destruição da fé, do cristianismo. Isso aí é uma realidade que o diabo está usando e vai usar todas as suas forças, mas tudo isso já foi previsto na palavra de Deus, e aí nós temos as recomendações de Cristo Jesus. Especialistas em escatologia encontram muitas evidências de profecias bíblicas se cumprindo. Nós não podemos descartar, mas também eu falo para os irmãos para a gente ter bastante cuidado. Nós sempre falamos sobre isso, nós temos material para a gente ler, para a gente examinar. No nosso curso da ETAD mesmo, nós temos um material muito bom, esclarecedor, mais simples, para que os irmãos possam entender e ler. Procura conhecer, procura ler a palavra de Deus e guardar-se incontaminado do mundo. Aí uma outra pergunta, pastor, o que eu devo fazer nessa hora? É o que muitas pessoas perguntam. Um dia desses, um irmão, ele me procurou e disse, pastor, um dia desses não, no governo da Dilma, e ele preocupado, falou, olha, a Dilma autorizou a experiência do implante de um chip na mão da pessoa, e por esses dados ela não vai precisar usar mais o CPF, não vai, e aí isso aqui tudo indica que é uma marca da besta. O que nós vamos fazer? Ele desesperado me perguntando, eu disse, irmãos, o que nós devemos fazer é servir a Deus de verdade, é sermos crentes verdadeiros, estarmos apercebidos e esperar a volta do Senhor. Os sinais preditos por Cristo Jesus vão acontecer, estas coisas vão acontecer. Agora, as recomendações que o Senhor tem para a sua igreja é o que nós devemos nos ater, é o que nós devemos fazer. Primeira coisa, pastor, o que eu devo fazer diante disso? Converter-se.
Você tem que fazer uma análise constante na sua vida, uma análise verdadeira, sincera, e observar a sua vida, como tem sido o seu procedimento em relação a Deus, em relação ao Evangelho de Jesus Cristo. Você tem procurado obedecer ao Senhor Jesus, amar ao Senhor Jesus, amar as pessoas, viver o Evangelho como ele é, pregar a palavra de Deus, manter uma vida de santidade? Sim, então continue servindo a Deus de coração, orando, jejuando, pregando a palavra de Deus, procurando amar o próximo como a si mesmo, amando ao Senhor de todo o coração. Então, mas se porventura a sua vida, e olha que muitos crentes, muitas pessoas têm uma vida que ela é muito parecida com a vida mundana, não há uma diferença da pessoa com aqueles que não professam o nome do Senhor. Então a minha recomendação a você é que você se converta. Converter é mudar de direção. Se a direção que você está vivendo não te garante, não te dá certeza da vida eterna, você tem dúvidas quanto à sua salvação, eu digo para você que você precisa converter dos seus maus caminhos, converter da sua vida distorcida, da sua vida longe de Deus, da sua vida de depravação, reconciliar-se com Jesus Cristo, pedir o perdão do Senhor, e ele virá com a sua misericórdia e perdoará os seus pecados. É como o filho pródigo, que estava numa vida dissoluta, numa vida de pecado, e quando tudo veio à tona, quando todos os seus pecados apareceram, ele desejou voltar à casa do Pai e receber o perdão do Pai. Jesus é esse Pai bondoso, misericordioso, que está pronto para te receber, para receber todos aqueles que queiram se converter. Eu acho interessante que nesse versículo, Mateus capítulo 18, versículo 3, os discípulos estavam preocupados. Quem seria o maior no reino de Deus? Eles não estavam preocupados se eles de fato tinham entrado no reino de Deus. Eles preocupavam em posição social, posição política no reino de Deus, porque eles acreditavam que o reino de Deus seria material. E quando eles ficam discutindo quem seria o maior, o Senhor Jesus diz: se não vos converterdes e não vos tornardes como meninos, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Jesus estava dizendo: olha, do jeito que vocês estão vivendo, vocês não subirão no arrebatamento. Do jeito que vocês estão vivendo, se vocês morrerem, vocês vão para o inferno. Então, o que nós devemos nos preocupar é em converter-nos, em fazer a vontade de Deus, em seguir os caminhos do Senhor. Há um versículo também, Mateus 24, versículo 3 e 4, e todo o contexto diz: acautelai-vos que ninguém vos engane. Existem muitos ensinamentos errados, existem muitas igrejas que não ensinam o Evangelho como ele é. Isso é uma realidade, eu tenho falado isso na igreja, nós temos sempre falado contra o pecado, a prática do pecado, falado que quando nós morrermos, nós temos que acertar uma conta com o Senhor e na volta de Jesus Cristo. E a palavra de Deus diz que aqueles que morreram em Cristo, eles são bem-aventurados, porque aqueles que morreram em Cristo, a volta de Jesus já aconteceu para eles, porque o dia que o Senhor se manifestar, eles ressuscitarão primeiro, e os que estiverem vivos, juntamente serão arrebatados para o céu. Então, essa questão não deve agora, essa pandemia, nos trazer esse terror. Preocupação sim, cuidado sim, devemos entender e compreender o que Deus está falando com o mundo, o que Deus está falando com a igreja, e aproveitarmos esse momento para nos convertermos dos nossos maus caminhos, para pregarmos o Evangelho. E acreditamos que muitas pessoas, principalmente os desviados, principalmente aqueles que têm levado uma vida dupla, eles vão tomar uma decisão de servirem a Deus de todo o coração. Não sei se é o seu caso, você que às vezes tem resistido à palavra de Deus, é hora de você refletir, porque Jesus breve virá para buscar a sua igreja. Em outro texto diz: vigiai em todo tempo. Lucas capítulo 21, versículo 34. Eu quero ler esse versículo para você, porque é muito interessante a leitura desse versículo. Vou abrir a Bíblia aqui, Lucas capítulo 21,
versículo 34 da palavra de Deus, para minha e para sua instrução. Diz a palavra de Deus: olhai por vós, não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria e embriagueis e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia. Então aqui o que o Senhor está falando é o seguinte: olha, você vai estar vivendo no mundo, você vai ter à sua disposição todas as coisas, e aqui fala de glutonaria, de embriaguez, de todas aquelas recomendações que a Bíblia diz que não é para a vida de um filho de Deus, aquilo que não combina com a nossa fé em Cristo Jesus. Versículo 35: porque virá como um laço sobre todos os que habitam na face de toda a terra. Versículo 36 diz: vigiai, pois, em todo tempo, orando. E aí continua as recomendações. Nós não chamamos vocês para a oração, nós não estamos todas as madrugadas há muitos anos orando ao Senhor e chamando você para a oração, para buscar a Deus. E agora a palavra de Deus diz: vigiando e em todo o tempo e orando ao Senhor. Vigiar é estar acordado, é estar atento, é estar olhando. Nós olhamos para os acontecimentos do mundo e olhamos para a palavra de Deus. E quando olhamos para a palavra de Deus, entendemos que esses acontecimentos foram previstos pelo Senhor, pelos profetas do Senhor, e portanto a volta de Jesus está próxima. E quando nós olhamos para os acontecimentos, nós olhamos para a Bíblia, e olhando para a Bíblia, nós sentimos a necessidade de orar vigiar em todo tempo, orando. É oração e vigilância e oração. É incrível que todas as vezes que nós lemos na Bíblia sobre vigiar e orar, vigiar vem em primeiro lugar. Só orar não adianta, nós precisamos estar atentos, observando, lendo a palavra de Deus e orando. Não adianta tirarmos 2 dias, 3 dias, 4 dias de oração ou mais, se nós não estivermos de acordo com a palavra de Deus. Temos que ter a vigilância, a percepção dos fatos e das coisas pela palavra de Deus. A Bíblia é a revelação que nós precisávamos, que o mundo precisava, e Deus nos deu esta revelação. Amém? Uma outra coisa que eu recomendo para você: pastor, o que fazer diante desses fatos que estão acontecendo? É para preocupar? É claro que é para preocupar. É para você preocupar naquela medida que te leva para perto de Deus. Preocupar na medida de que você olhe para dentro de você, para a sua prática, para a sua vida, para dentro e por fora também. A Bíblia fala sobre vestes no sentido de obras, vestes no sentido de prática daquilo que está dentro. Então, meus queridos irmãos, inclusive a Bíblia diz que a boca fala daquilo que o coração está cheio, ou seja, nós praticamos aquilo que está dentro de nós, e se as suas práticas têm sido frutos, têm mostrado que tipo de árvore é. Se os vossos frutos, se os nossos frutos, eles são ruins, é porque o nosso corpo está contaminado. Mas quando nós temos a presença de Deus, nós praticamos aquilo que é correto, aquilo que a palavra de Deus nos diz. E há um texto na palavra do Senhor muito importante que diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Pastor, o que quer dizer esse texto? Esse texto quer dizer que existe um modo de vida cristã, existe um modo de servir a Deus, e quando fala seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Jesus voltará para buscar a sua igreja, o Senhor voltará para alguns através da morte, vão passar pela morte, outros não. Mas como encontrar com o Senhor e ter o destino do céu? Quando fala seguir a paz com todos, fala de relacionamentos. Como estão os seus relacionamentos? Qual o seu relacionamento? Você que é casado, seu relacionamento marido e mulher. Você que é pai, qual o relacionamento de pai e filhos? Todos nós somos filhos. Qual o relacionamento de irmãos? O relacionamento fraterno, o relacionamento com as pessoas.
Olha, queridos, isso é muito importante. Existem pessoas que acham que podem estar de mal, podem estar guerreando umas com as outras, desejando mal, querendo a morte de alguém, querendo a destruição de alguém, e diz que ama a Deus. E a palavra diz: como você pode amar a Deus se você não ama aquele que está próximo a você? Isso é mentira. Nós amamos a Deus quando amamos as pessoas. E o Evangelho, ele é muito forte, porque a Bíblia diz que nós devemos amar até os nossos inimigos, aqueles que nos fazem males. Então nós temos que viver em paz com todas as pessoas. Nós vivemos em paz com Deus, em paz conosco mesmo, em paz com as pessoas. Nós não estamos aqui para guerrear uns contra os outros. Nós estamos aqui para anunciar o Evangelho da graça, do perdão, da misericórdia, do amor de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E que um dia haverá um acerto de contas. Tudo aquilo que o Senhor nos entregou, tudo aquilo que o Senhor nos deu, nós temos que prestar contas. E a maior dádiva que Deus nos deu foi a vinda de Jesus Cristo para morrer no meu lugar e no seu lugar. E nós temos que dar conta disso diante do Senhor. E a nossa pregação é essa às pessoas: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E eu preciso chegar lá um dia e falar: meu Deus, o que Jesus fez por mim valeu a pena. Eu deixei de viver uma vida que agradava ao mundo, que agradava ao diabo, e passei a viver uma vida segundo os ensinamentos, segundo os princípios da palavra de Deus, os princípios do Senhor. Eu tomei o sacrifício de Jesus, eu valorizei o sacrifício de Jesus, eu entreguei a minha vida para que Ele pudesse viver através de mim. E isso só vai acontecer dessa forma, porque a palavra de Deus diz que não existe um outro mediador entre o homem e Deus, entre Deus e o homem, a não ser Jesus Cristo. Ele é o único caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, Ele é o único que leva para os céus, e nós estamos nele, e nós pregamos Ele para as pessoas. Nós sempre afirmamos: olha, não existe acepção de pessoas. O que Ele fez por mim, o que Ele fez por nós, Ele faz por todos aqueles que vierem a crer no seu nome, a crer no nome do Senhor. Portanto, primeiramente nós devemos entregar as nossas vidas para o Senhor. Entregando as nossas vidas para o Senhor, Ele passa a viver através de nós. Nós passamos a fazer a vontade de Deus. Não achamos pesado, não achamos difícil, porque nós renunciamos o mundo e entregamos as nossas vidas para Cristo Jesus. E como nós sabemos disso? Pela Bíblia Sagrada, pela palavra de Deus, pelos ensinos que nós recebemos. E por último, meu querido irmão, nessa palavra de instrução, eu quero ler para você no último capítulo da Bíblia, no livro do Apocalipse, capítulo 22. Olha as últimas palavras agora para aquele Jesus já glorificado, aquele Jesus que sempre foi Deus, mas que deixou a sua glória por um pouco de tempo para estar conosco, para nos trazer a salvação através do seu sacrifício. Capítulo 22 de Apocalipse, versículo 12 em diante, diz: eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. E aí diz: bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Aleluias! Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Nós cremos que o sangue de Jesus é que nos purifica, é que nos lava, é que nos coloca no caminho, e nós andamos protegidos por este sangue. É por isso que nós clamamos, é por isso que nós declaramos: há poder no sangue de Jesus para perdoar pecados, há poder no sangue de Jesus para purificar o coração do homem, da mulher, daquele que se aproxima de Deus. E aí ele diz: ficarão de fora os cães e os feiticeiros e os que se prostituem e os homicidas e os idólatras e qualquer que ama e comete a mentira.
Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Então, no último capítulo da Bíblia, está dizendo: eis que cedo venho. Jesus virá para buscar a sua igreja. Jesus virá para buscar o seu povo. Quem? Aqueles que lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Aqueles que têm compromisso com a palavra de Deus, aqueles que têm compromisso com o Evangelho de Jesus Cristo. É claro que existem muitas outras coisas, a gente nunca forma em Bíblia, nós estamos sempre lendo, a gente lê a Bíblia uma vez, 2 vezes, 3 vezes, muitas vezes ao longo da nossa história. Todas as semanas nas igrejas, os pastores estão pregando, ensinando a palavra de Deus. Há quanto tempo eu estou ensinando às terças-feiras, aos domingos, nas escolas bíblicas, nas reuniões familiares, ensinando a palavra de Deus. Meu querido e amado irmão, é hora da igreja despertar, é hora da igreja acordar, é hora da igreja vigiar, porque o Senhor se aproxima para buscar a sua igreja. Pastor, mas então não é para eu ficar em pânico? Não, é para você vigiar, é para você ter cuidado, é para você orar, é para você buscar ao Senhor, é para você consertar a sua vida. É isso que é para nós fazermos. Então está aqui mais uma palavra para o seu coração, para o meu coração. Eis que cedo vem, Jesus virá para buscar a sua igreja. Agora, o meu maior desejo é que eu e você, como igreja do Senhor Jesus, nos despertemos e entendamos que está próxima a volta do Senhor, e que nesse coronavírus, em todo o mundo, em todo o Brasil, com certeza, muitos crentes irão morrer. É verdade, vão morrer pessoas já idosas, pessoas com problemas que contraírem o vírus, irão morrer. Outras talvez até sadias, não sei. Mas não só de coronavírus, todos os dias nós somos sujeitos à morte. Crentes morrem em desastre de avião, crentes morrem em desastres de automóveis, crentes morrem por idade avançada, por debilitação do organismo. Morremos. Mas quando morremos, nós entendemos que é uma passagem da morte para a vida, porque nós descansamos com o Senhor. Os apóstolos morreram, os pais da igreja morreram, aqueles que trouxeram a palavra até nós, os missionários, já morreram. Mas pela palavra de Deus nós cremos que eles se encontram no paraíso, eles se encontram nos braços do Senhor, aguardando o dia do arrebatamento, que também será o dia da ressurreição daqueles que morreram em Cristo Jesus. Vamos olhar para frente, olhar para as nossas vidas, olhar para a palavra de Deus, orar ao Senhor, vigiar, esperar a volta do Senhor a qualquer momento. Agora, a minha recomendação é que você faça uma autoanálise, é que você examine a você mesmo e perceba que você precisa mudar, que você precisa ser um cristão de verdade, parecido com Jesus, andar nos caminhos do Senhor. O Senhor Jesus, quando disse aos discípulos que estavam muito preocupados com a severidade das recomendações dos escribas e fariseus, Jesus disse que a nossa justiça deve exceder em muito a dos escribas e fariseus, que ensinavam coisas boas, mas não praticavam. E o Senhor Jesus nos recomendou a viver o Evangelho e a ensinar o Evangelho do Senhor Jesus. Vida cristã é vida de obediência, é vida prática, é vida de conhecimento. Nós conhecemos que somos pecadores e conhecemos que existe um Deus que salva, que liberta, que transforma e que vai voltar para nos buscar. Esta é a palavra de Deus para a sua vida e para a minha vida neste dia, nesta terça-feira, em nome de Jesus. Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te proteja, em nome de Jesus. Meu Deus e Pai, neste momento, Senhor, eu me dirijo ao Senhor em uma súplica em favor do teu povo sobre a face da terra. Eu quero pedir, ó Deus querido, agora, em favor deste irmão, desta irmã que está em casa agora, ouvindo essa palavra, aquele, ó Deus, que fez uma análise de sua vida e reconheceu que precisa se converter, que está se convertendo ao Senhor. Meu Deus, que o teu sangue purificador esteja sobre a vida deles, retirando o pecado, perdoando os pecados, ó Deus, e dando
dando a eles um novo sentido de viver. Meu Deus e Pai, aquele teu filho, tua filha, que estava apavorado, que estava com medo, que nesta hora, Senhor, eles recebam pela tua palavra o consolo, eles recebam, Deus querido, o desejo e a vontade e a graça de viver na tua presença. Senhor Jesus, nós estamos aguardando, nós estamos esperando a volta do Senhor. Não sabemos o dia nem a hora, conforme o Senhor nos disse, mas nós entendemos, nós cremos que está se aproximando muito o dia em que o Senhor virá para buscar a sua igreja, para buscar o seu povo. Abençoa, meu Deus, cada um dos teus filhos nesta hora, em nome de Jesus. Meu Deus e Pai, abençoa a nossa nação, abençoa o nosso país, abençoa o nosso presidente, dê a ele, ó Deus, sabedoria, dê a ele entendimento com todos aqueles que o cercam, ó Deus querido, para tratar dessa situação que é terrível neste mundo e é terrível no Brasil, mas nós pedimos a bênção do Senhor, pois nós cremos que a vitória virá do Senhor, que fez os céus e a terra. Nós te louvamos e te agradecemos, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família, Deus te guarde na fé e na esperança em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém?